Então, o professor crê numa Terra jovem, é isso? Olha, eu creio numa Terra jovem por questões científicas. Deixa eu explicar algumas delas. Quando nós falamos de uma Terra jovem, se você olhar dentro do contexto bíblico, ele está falando de mais ou menos 6.000 anos. Dentro do criacionismo científico, nós trabalhamos com aquilo que nós chamamos de fatores limitantes. Por exemplo, a Lua está se afastando do planeta Terra. Isso é conhecido, já está bem documentado nas publicações científicas. Ela se afasta mais ou menos 3 centímetros, 8 milímetros, 2 décimos de milímetro mais ou menos por ano. Isso significa que, à medida que nós avançamos em direção ao futuro, a Lua está ficando cada vez mais distante. Mas se nós voltarmos em direção ao passado, a Lua estaria cada vez mais próxima. A pergunta é, quando que a Lua estaria tão próxima da Terra que isso daí causaria um efeito direto com até mesmo a crosta terrestre? A resposta é mais ou menos 15.000 quilômetros de distância, porque nesse caso a força gravitacional seria tão grande que a Lua, interagindo na Terra, partiria a crosta terrestre e essas afundariam no magma, ou seja, seria impossível ter vida no planeta Terra num contexto como esse. Se você fizer um cálculo, você vai perceber que há 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás a Lua estaria girando literalmente em volta da Terra a 15.000 quilômetros. Ou seja, seria impossível ter vida no planeta Terra 1 bilhão de anos atrás. Isso é a idade do planeta? Não, isso é um fator limitante. Quando nós pegamos o campo magnético da Terra, o campo magnético da Terra ele está diminuindo. O campo magnético é aquele que nós usamos com a bússola. Então ele está diminuindo. A cada 1.400 anos, a intensidade dele é metade. Isso que nós chamamos de meia-vida. Isso cria um problema por quê? Porque há 40.000 anos atrás, o campo magnético da Terra seria igual ao campo magnético do Sol. Em outras palavras, não teria nem molécula de água aqui no planeta. Ou seja, é impossível pensar em termos de vida no planeta Terra com 40.000 anos. Tem um outro problema que talvez seja o mais sério de todos, é aquilo que nós chamamos de hélio faltante na atmosfera. Na crosta terrestre, nós temos alguns pequenos pedacinhos de rocha, que são os silicatos de zircônio, onde ali dentro, urânio, que foi preso na formação daquele pequeno cristal, ele vai se desintegrar em chumbo. Então, quando você pega um pedacinho de um silicato de zircônio, você encontra alguns átomos de chumbo ali dentro. Você sabe que para cada átomo de chumbo, uma quantidade de hélio se formou no processo de desintegração atômica. Então, nós precisamos medir quanto de chumbo tem lá dentro, eu sei quanto de hélio tem ali dentro, e se eu conseguir medir quão rápido esse hélio consegue escapar até chegar na nossa atmosfera, eu tenho todos os fatores necessários para responder a seguinte pergunta. Na nossa atmosfera, nós temos uma quantidade muito pequena de hélio. Para juntar todo esse hélio na atmosfera, que são mais ou menos 5 partes por trilhão, quanto tempo teria se passado? Se nós fizermos os cálculos, você vai perceber que a quantidade de hélio que nós encontramos ainda presa na rocha, na superfície do planeta, a velocidade que esse hélio escapa dessa rocha para sair e chegar na atmosfera, para termos a quantidade de hélio que está lá, seria no máximo 6.000 anos de desintegração atômica de urânio em chumbo em cristais de zircônio. Isso cria um problema muito sério. Por quê? O problema é que se a Terra tivesse bilhões de anos, teríamos que ter muito mais hélio na atmosfera do que o que nós temos. Então, crer numa Terra jovem não significa crer exclusivamente na Bíblia. Existem evidências que o planeta Terra é jovem. Vou deixar só mais um só para o pessoal que gosta de trabalhar com coisas mais simples. Se você pegar uma bola de plástico, tirar todo o ar de dentro dela, colocar dentro água, sob pressão, até ela ficar bem cheia. Coloque em cima de uma superfície e gire essa bola bem rapidamente. À medida que ela gira muito rapidamente, o que vai acontecer? A parte dela, que é a parte que nós chamamos do equador, vai começar a ficar um pouquinho mais esticada e a parte que é a parte polar, que nós chamamos, vai ficar um pouquinho mais comprimida. Isso é normal. Está relacionado com força centrífuga e tudo mais. É muito legal estudar isso daí. Vamos pegar o planeta Terra. O planeta Terra ele está girando no Equador com uma velocidade de 1.700 km por hora aproximadamente, um pouco menos, 1.600 e algumas coisinhas. Essa é uma velocidade muito alta. A crosta terrestre é muito fininha, são mais ou menos uns 50 km, um pouco mais do que isso. O núcleo da Terra, se ele for sólido, talvez ele tenha 1.000 km de raio. Mas o raio da Terra é de
pouquinho mais de 6.000 quilômetros. Se pegarmos a diferença entre o raio equatorial da Terra e o raio polar da Terra, a diferença é só de 50 quilômetros. A uma velocidade dessa, em uma Terra que tem tanta coisa líquida dentro dela, ou pastosa, que seria a rocha derretida, uma velocidade dessa, em um sistema como esse, ter só essa diferença de 50 quilômetros apenas, significa que faz muito pouco tempo que a Terra está girando. Se ela estivesse girando milhões de anos ou bilhões de anos, ela estaria extremamente achatada nos polos e extremamente alongada na sua linha equatorial. Não é o que nós encontramos. Obrigado.